A gente estava explorando isto aqui na última aula. Ó, não estou vendo vocês. Dúvidas, você, por gentileza, abra o microfone, me pergunte, tá? A gente começou a falar sobre o tal de naturalismo na última aula, né? Mostramos aí o Rousseau, esse quadro lindo. E eu imagino que a gente tenha parado em Corot, que é o dos floquinhos de neve, né? Lembra? Que ele não era bem visto pelos pintores acadêmicos por causa desses pontinhos brancos que ele colocava nas suas pinturas, que era para simular o brilho do orvalho no sol da manhã. Olha que poético, né? Só que na imagem fica meio esquisito. Enfim. E nós começamos a falar de fotografia também, não é? Estávamos explorando a questão da câmera escura e dos materiais fotossensíveis, que era uma série de experiências que várias pessoas estavam fazendo. Mostrei para vocês a primeira fotografia e estávamos falando de Daguerre. Como é que ele tirou essa foto de uma pessoa? Ou a pessoa tinha que estar deitada, relaxada para não se mexer, porque durava alguns minutos para se tirar uma foto, ou ele criou esse sistema de um cavalete que prendia cabeça, pescoço, braço, etc. Tinha pessoa que chegava a dormir na hora de produzir uma foto aí, né? E não corria o risco de sair borrado. Em função disso, houve criaram uma moda bizarra nessa época, que era, quem já assistiu o filme Os Outros, eu não sei se eu falo ou se eu não falo, porque se eu falar desse filme, qualquer coisa que eu fale vai ser spoiler. Mas como é um filme já muito antigo, muita gente já deve ter assistido, que se dane. É um filme muito bom. Você passa o filme inteiro tenso, com uma história assim meio terror, né? E no final das contas você descobre que tá todo mundo morto, né? Porque o elo de ligação era um álbum de fotografias. E havia um hábito até o final do século XIX, começo do século XX, das pessoas fotografarem os mortos. Então, deixa eu ver onde está isso. E eu tenho um videozinho aqui que mostra várias imagens de gente morta. Mas não é tipo gente morta em acidente, despedaçada. É a pessoa vestida e posando como se estivesse viva. Onde está isso? Academic. Aqui, fotografia, justamente. Fotografias pós-mortem. É bizarro demais. Se você procurar no YouTube, tem vários vídeos disso aí, né? Olha que bizarro. Aí se ajeitava como se a pessoa estivesse dormindo, às vezes. E olha assim, mas tá todo mundo de olho aberto. Pois é, né? E agora, engraçado, quem você acha que é o morto? A menina que está sentada ou a menina que está em pé? Sentada? Não, por incrível que pareça, É de pé, está em pé. A menina está em pé. Ah, mas como é que conseguia deixar a menina em pé? Com aquela armação, né, que o Daguerre criou. Então prendia o pescoço por trás, etc, tal e coisa. Né? A que está sentada é a irmã viva, né? Que bizarro, professor. Olha lá, deitadinho no meio do mato, como se estivesse descansando. O bebezinho morto no colo da mãe. Era um hábito, assim, que as pessoas tinham mesmo. Essa aqui é horrível. Ó, família inteira morta. E vamos guardar a foto de lembrança. Ó, esse tiozinho que está em pé, ele está morto. Que loucura isso, gente.
Dá um mal-estar até ver essas fotos. Chega que é bizarro demais o negócio. Mas enfim, fica a curiosidade, né? Que as pessoas faziam isso mesmo, né? Era um hábito. E aí, graças a essa estrutura toda, isso se tornou possível, né? A pessoa guardava como uma última lembrança, né? Enfim, bizarro. Que horror. Bom, e por que se fotografava o morto? Porque o morto não se mexe, né? Enfim. Então, a reportagem da Guerra da Secessão já foi uma das primeiras reportagens fotográficas do mundo, né? Porque foi possível se registrar foto dos soldados mortos, dos armamentos, etc. Não cenas de batalha, porque as pessoas estariam em movimento, né? E como eu disse, todo o material era carregado dentro de carroças como essa. Mas a coisa vai evoluindo, né? Eles substituem o vidro por chapa seca, né? Chapa seca de metal, que já eram usadas por da guerra e passou a ser usada por vários outros aparelhos, e depois substituíram pelo filme, pelo celuloide, né? E aí as câmeras ficaram pequenininhas, práticas e baratas, e aí a coisa popularizou, né? Por $1 você comprava uma câmera dessa que era descartável, tirava 36 fotografias, levava a câmera para o fabricante revelava as fotos em papel, né? Tudo pelo preço de $1. Então todo mundo passou a registrar o cotidiano, né? Passeio que fez não sei aonde, e selfie com a família, enfim. É exatamente o mesmo hábito que a gente tem com as câmeras fotográficas hoje, já se tinha naquela época. Alguns fotógrafos se especializaram, né? E começaram a fazer fotos artísticas. Isso aqui também já falei para vocês, que na verdade são duas fotos em uma só, né? Porque se eu foco a praia lá no fundo fica desfocado, se eu foco o pier, a praia fica desfocada. Então ele tirou duas fotos, se a gente perceber, né? Metade é uma fotografia, metade é outra. E como é que ele fez isso? Tirou as duas fotos, cortou com tesoura, meteu um durex no meio, né? E revelou a foto. Enfim, hoje em dia você faz tudo dentro do computador. E aí a gente viu o impacto que isso teve na fotografia. Eu desconfio que a gente parou aqui. Confere? É isso? Hein, pessoal? As artes mudaram, né? E a gente vê aqui muito mais realismo nessa imagem, muito embora essa imagem não pareça tanto com fotografia quanto essa, né? Mas essa é mais fotográfica. Mas essa é de 1808, portanto é anterior à invenção da fotografia. Essa é de 1885, portanto posterior à invenção da fotografia. Enquanto essa é uma pose genérica, aquela você vê realmente que a mulher vai tomar banho, tá prendendo o cabelo, tá botando o pezinho na água para ver se a água tá gelada, enfim, todas essas coisas aqui. A gente tem a impressão, inclusive, que é um tiozinho tarado no meio do mato que parou lá para tirar a foto da mulher nua se banhando, né? Então, nesse sentido, a questão do gesto tem mais naturalidade, inclusive o desfoque no fundo é um desfoque fotográfico, porque se eu fosse fazer uma fotografia como essa e o pé da cama tivesse focado, né, lá no fundo estaria borrado. É como funciona a câmera fotográfica, né? Ao contrário disso, todas as fotos, todas as pinturas antigas eram tudo muito nítido. Você não tinha essa coisa do foco. Essa coisa do foco só passou a ser percebida de maneira mais clara depois da invenção da fotografia. Isso que a gente já tinha falado ou não? Oi, bom dia. Não, pro, acho que não. Não? Então, beleza. Bom, a gente percebe então nas fotos que eram, nas pinturas que eram feitas antes da fotografia, que tinha uma preocupação em fazer a coisa posada, né? Então você vê que é uma cena de morte, né? Tipo Romeu e Julieta. Enfim. Mas o cara tá fazendo pose depois de morto aí, né? Enfim. Então a coisa é ajeitada para ficar bonita, não é um retrato da realidade, né? É tudo romanceado, né? A mocinha que tá costurando a meia, ela tá olhando pro outro lado, né? Ao invés de ela tá olhando pra meia enquanto costura, ela tá olhando pro outro lado ali, né? Ela tá costurando o dedo, não tá nem vendo. Então é muito mais posado do que ação. Então é falso, né?
Esse aqui não precisa nem falar que é falso, porque afinal de contas a gente está falando do quê? De mitologia, né? Ninfas e o sátiro. Enfim. Mas, com o surgimento da fotografia e com esse hábito das pessoas registrarem o seu cotidiano, surge o movimento chamado realismo. Você vê que o termo realismo, realista, eu evito de falar, eu falo muito mais naturalista do que realista, muito embora exista um movimento do naturalismo, é que existe um movimento do realismo. Né? Se falar em realismo em se tratando de neoclássico, não é um jeito certo de se falar. Muito embora você olhe para uma imagem neoclássica, ela pareça ser real. Né? Mas o termo realismo foi usado para esse movimento aí que surgiu depois da invenção da fotografia, né? Porque havia essa coisa do registro do cotidiano, né? Não era uma realidade posada, uma realidade imaginária, uma realidade histórica, antiga, romanceada. Não, é a coisa como ela é. Então, na verdade, o realismo ele é uma evolução do naturalismo, que o naturalismo se focava basicamente no cotidiano, mas da natureza. O realismo ele pega o cotidiano como um todo. Né? Então, parou de fazer tema histórico, mitológico, religioso. Né? O artista realista ele se concentrava em registrar o seu cotidiano. O nome mais famoso dentre eles é o Courbet, que é esse tiozinho que a gente está vendo em 3 autorretratos. E você vê que os autorretratos dele também são autorretratos cotidianos, né? Ele fumando um cachimbo aqui, né? Ele dormindo, ele tocando um instrumento. Então, mesmo quando ele fazia o autorretrato, ele fazia questão de que esse retrato demonstrasse algo do cotidiano. Né? Ó, as frases dele aí embaixo. Pintura é essencialmente uma arte concreta e deve se aplicar a seus objetos reais existentes. A beleza está na verdade. Né? Então, você vê que é uma terceira corrente filosófico-artista que surge no mesmo século. A gente tem artistas neoclássicos pintando até aí virada do século XX. A gente tem artistas acadêmicos românticos, né, que já seguiu uma linha diferente dos neoclássicos, e surgem nesse meio os realistas, né, que têm formação acadêmica. Então você vê que se trata de figura humana com jeito de figura humana, árvore com jeito de árvore, textura, etc. Tal coisa. A diferença básica do realismo para o romantismo e o neoclassicismo é na temática, que a temática passa a registrar o cotidiano, as atividades do homem comum. Né? Porque já tinha cotidiano da corte. A gente vê, por exemplo, Velázquez pintando as meninas e tal, que são as filhas do rei. Tá, mas aqui é o cotidiano mesmo, das pessoas comuns. É o cara dormindo no meio do mato, é o cara trabalhando, etc. Essa é a ideia. Né? E é um cotidiano focado principalmente na classe trabalhadora. Principalmente na classe trabalhadora. Né? Você há de lembrar que a pintura aí já estava um pouco mais popular do que era antigamente. Isso é uma conquista dos pintores românticos. Eles trabalhavam as grandes encomendas para os grandes magnatas, mas eles também vendiam quadros para qualquer pessoa que conseguisse juntar uma grana, né? E um tema que fazia muito sucesso era justamente o registro do cotidiano, porque é um tema que a pessoa já estava acostumada graças à invenção da fotografia, né? Esse aqui é um quadro famoso do Courbet, né? Não sei nem se vocês já devem ter visto na aula de literatura com o Rocha, mas na verdade esse quadro está tirando um sarro do romântico, né? Porque perceba a diferença dos autorretratos cotidianos dele para esse autorretrato exagerado e dramático, né? Com chiaroscuro, com foco de luz, uma expressão dramática. Esse quadro ele fez para ironizar o romantismo, né? Porque é aquilo que ele falava, né? A beleza está onde? Está na verdade, né? E essa dramaticidade que a gente vê na pintura romântica, ela é falsa, né? Ela é muito falsa. Então, esse quadro é uma tiração de sarro mesmo,
beleza? Então, ó, eles se focavam mais no cotidiano, os quebradores de pedra, geralmente classe trabalhadora, né? O enterro em Ornans. Ornans é uma cidadezinha minúscula na França, né? Uma tipo cidadezinha do interior. Se bobear esse enterro, tá todas as pessoas que moravam na cidade, né? Deve ser uma quantidade pequena de pessoas que moravam lá, né? Enfim, e não é um enterro de uma pessoa famosa ou sei lá, do prefeito. Não, é o enterro de uma pessoa comum com seus parentes em volta, etc., né? Que possivelmente foi registrado em fotografia. Como é que você sabe disso, Fábio? Se fosse uma composição neoclássica, você não ia ter pessoas cortadas aqui no canto, né? Você vê que o enquadramento é fotográfico. Então, foi registrado em fotografia, ele pintou a partir da fotografia, muito provavelmente. É um enterro tão simples, tão comum, que tem até um cachorro participando aqui do enterro, né? Olha lá, a cena de praia, né? Então não é você vê que não é um enquadramento estudado para ficar bonito. É o que a gente faz com o nosso celular hoje em dia. Tira foto de tudo. Tem foto que fica boa, tem foto que fica uma porcaria, né? Não é uma coisa estudada como fotógrafo profissional, né? Então é o registro do cotidiano. Até quando você vai mostrar uma paisagem é de forma despojada, né? E aí, por exemplo, esse quadro do Courbet, ele é realista ou ele é naturalista? Ele é um grande nome do realismo porque ele trabalha a temática tirada do cotidiano. Mas esse aqui, como se trata do cotidiano da natureza, é um quadro naturalista do realista Courbet. Beleza? Ó, aqui o ateliê dele, ele pintou também do mesmo jeito. Você vê que também não é nada posado, é como se alguém tivesse fotografado o ateliê dele cheio de gente e ele simplesmente reproduziu, né? Como eu falei, é registro do cotidiano, né? E não tem nada mais cotidiano do que esse quadro. Sabe como é que se chama esse quadro? Esse quadro se chama Bom Dia, Senhor Courbet. Por quê? Porque você está vendo aqui esse tiozinho de barba aqui, que está na moda, ele estaria na moda hoje em dia, né? Com esse barbão aqui, barba hipster, né? Barba de lenhador. Enfim. Esse tiozinho aqui é o Courbet, é o pintor. Ele tá até com a maletinha de pintura nas costas aqui, caminhando com seu cajado. Por quê? Porque também já era hábito de alguns desses pintores pintar em plein air. O que é pintar em plein air? Pintar ao ar livre, né? Então ele estava dando seu passeio para escolher um tema que ele ia pintar ao ar livre, né? Coisa que muitos pintores naturalistas faziam. Então é um registro fotográfico feito através da pintura, porque se pintava ao vivo, né? E aqui a gente vê dois vizinhos que encontraram ele no meio do caminho e estão dando bom dia para ele, por isso que o quadro se chama Bom Dia, Senhor Courbet, né? Mais cotidiano que isso, impossível, né? Aqui, ó, uma trabalhadora que estava fiando com a roca, né, até altas horas e acabou dormindo, cochilando na frente da roca, que é mais cotidiano que isso, né? E a gente vê os dois quadros bem próximos aqui nesse museu. Enfim, né? Então, ó, a mocinha ajeitando seus cabelos em frente a um espelho, né? Aqui a moça peneirando a farinha, né? A outra trabalhou, tá quase dormindo ali, tão cansada, né? A jornada de trabalho era complicada, né? Então você vê que eles registravam a realidade como ela era, né? Não tinha assim leis trabalhistas como hoje em dia. As pessoas trabalhavam em fábricas em turnos insanos, chegavam a trabalhar até 16 horas por dia, né? Então era uma coisa de louco mesmo. Crianças trabalhando dentro das fábricas, é um ambiente não é dentro da casa, isso aqui é uma fábrica de farinha, né? Bom, sim. E como a gente está falando de realidade, de realismo, eu tenho que falar do nu. Né? Como é que o nu era encarado antes na pintura? Vamos voltar lá. Aqui. Geralmente, quando você fazia menção à mitologia, você trabalhava o nu. Por quê?
Na Grécia Antiga, o sinônimo de beleza era a beleza do corpo, né? Tanto que as estátuas dos deuses eram feitas de maneira nua, né? Existia o modelo padrão de beleza, que era o Kouros, que era uma estátua de um jovem de corpo atlético totalmente nu, né? Então, sempre que você faz referência à mitologia, normalmente se associa o nu, né, para você puxar a imagem para a Grécia Antiga. Isso é uma tradição já dentro das artes, porque o nu, hoje em dia, choca. Você imagina o nu durante o século XIX, né? Choca do mesmo jeito. Mas se justificava o uso do nu porque se tratava de mitologia, e na mitologia isso era meio que necessário dentro da arte, né? Não é por essa razão que a gente tem Michelangelo durante o Renascimento retratando o Davi totalmente nu, porque ele pegou uma figura que é bíblica e o retratou como se fosse um deus grego, porque afinal de contas o Renascimento ele revisita a cultura clássica. Não é isso que a gente aprendeu? Então, sempre que você faz menção à cultura clássica, à mitologia, etc., você trabalhou nu. Agora sim, vamos voltar para lá. Aqui eu não estou falando de mitologia. Os temas de mitologia, cadê? Vamos lá. Ó, o tema histórico, mitológico e religioso foi abandonado pelos realistas. Portanto, quando eu tenho o nu é o nu mesmo, né? Olha o nome desse quadro chamado Luxúria das Dorminhocas. Elas estão, entre aspas, bota aspas nisso, muitas aspas mesmo, dormindo. Serião, professor? Serião. Então você vê que ele tá retratando o sexo e ainda retratando o sexo o sexo homossexual, né? Pleno século XIX, gente. Quer mais realidade esfregada na cara da sociedade do que isso? Né? Realismo, gente. Realismo. Realismo é a vida como ela é. E se você já estudou realismo na literatura, você vê que o jeito de se compor os personagens, o jeito que os personagens falam na história, a linguagem utilizada por eles, é tudo calcado no cotidiano, né? Então, tem a ver com isso tudo. Que é uma cena de sexo, lesbianismo, né? Em pleno século XIX. Você imagina o choque que foi esse quadro ser apresentado para a alta sociedade, né? Courbet era malucão. Courbet era doido, gente. Mais real que isso, impossível, gente. Então a ideia o cara tá esfregando a realidade no seu rosto, gente. Essa é a ideia. Tá? Isso é realismo. Se você não entendeu até agora a diferença do realismo para os movimentos anteriores, onde tudo era idealizado, a questão da sexualidade, por exemplo, no neoclássico, estava voltada só para a mitologia, né? A maneira como você desenhava os órgãos genitais era diferente, né? Que resgatava aquela coisa da Grécia Antiga que falava que o sexo era sinônimo de pouca inteligência. Então, as estátuas masculinas com a genitália pequena, né? As estátuas femininas era tipo boneca Barbie, você não tem detalhe nenhum ali, era liso, né? E aí você vê o cara fazer um quadro como esse, com todos os seus detalhes, em close, para chocar a sociedade. Se hoje em dia choca, você imagina no século XIX como é que era a coisa, né? Enfim. Bom, não é à toa também que no mesmo século XIX a gente vê surgir uma modalidade artística diferente, a caricatura e a charge e as histórias em quadrinhos também. Tudo
surgiu mais ou menos nessa mesma época, né? Porque os jornais dependiam de fotografias e de imagem para criar, chamar a atenção do público, e muitos artistas passaram a trabalhar em jornais também, não só escrevendo suas histórias, mas também publicando imagens, né? E o Daumier, ele é considerado o pai da caricatura. Ele fazia cenas retratando o cotidiano de pessoas da alta sociedade e de uma maneira sempre ridicularizando, né? Sempre as pessoas muito bem vestidas, mas com o seu rosto grotesco, né? Ou então numa postura snob, tipo, ó, a pessoa se sentindo muito maior do que o resto do mundo. Olha o tamanho da árvore na frente do cara, né? E ele, ó, que curioso isso, segurando o monóculo, né? Então, colocando as pessoas em situações ridículas, né? Tanto a alta sociedade, principalmente, né? Quanto a classe política, etc., né? E algumas dessas pessoas se sentiam ofendidas. E pelo fato de se sentirem ofendidas, acabavam processando o Daumier. E ele foi tantas vezes processado, tantas vezes teve que se apresentar perante um tribunal, perante um juiz, que ele já ia para essas sessões preparado. Ele dava pequenos presentes para o juiz, para os advogados, que eram estátuas que ele mesmo moldava em barro na forma de caricatura. Então você vê, de repente, um juiz aqui um promotor. Então ele já chegava até tirando sarro, né? Se livrou de muitos processos, né? Porque no final das contas ainda se pregava o que se prega hoje em dia da questão da liberdade de expressão e tal e coisa, né? Mas é curioso que ele ia tantas vezes, já conhecia tanto os magistrados, que ele já ia preparado com presentinhos sob a forma de caricatura. Era um tirador de sarro também, né? Era total tirador de sarro. Além desse trabalho dele de caricaturas, ele também tinha um trabalho muito forte de pintura, e pintura realista cotidiano da classe trabalhadora, e cotidiano da classe trabalhadora, como ele era um cara com uma visão política diferente, e você vê que ele foca, tipo, ridicularizando as elites e enaltecendo o trabalhador, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, o turno final de uma fábrica, né? Então, a luz já bem fraca, como se fosse quase noite ou final da tarde, né? E as pessoas saindo da fábrica. Você vê que na sua maior parte são mulheres, e temos o quê? Temos crianças trabalhando dentro de fábricas, né? É aquilo que eu falei, você não tinha também muita legislação trabalhista nessa época, né? Aliás, não tinha nenhuma legislação trabalhista nessa época. Então, os grandes industriais, eles empregavam qualquer pessoa que quisesse trabalhar, pouco importa a idade, e os turnos eram turnos assim sacrificadíssimos, né? Se você já assistiu Os Miseráveis, tem um determinado momento em que mostra lá a fábrica e tal. É mais ou menos daquele jeito a relação de trabalho, né? Enfim. Aqui uma outra pintura que a gente também vê essa coisa da crítica social no mesmo vagão do trem, dividido, né? Que é para, tipo, já não me misturo com essa gentalha. De um lado estão os ricos, com suas cartolas e suas roupas muito bem vestidas, e do lado de cá a gente está vendo os pobres, né? Dividindo o mesmo espaço no vagão, né? Então, boa parte da produção realista, no caso da pintura, trabalha com a temática do cotidiano da classe trabalhadora e acaba muitas vezes retratando críticas sociais, né? Tem o cotidiano simples, né? Das pessoas estão lá jogando seu xadrezinho no boteco, enfim, né? Mas a mulher levando as roupas para lavar, carregando a filha ali, né? Algumas encomendas literárias, que a gente vê uma pintura feita para uma das publicações do Dom Quixote, né? Mas, no geral, todos os pintores
realistas focavam no cotidiano da classe trabalhadora, né? A gente vê aqui outros muito famosos, Millet. Enquanto os temas do Daumier e do Courbet eram mais urbanos, os temas do Millet se voltavam para o campo, né? Mas era a mesma coisa, o cotidiano da classe trabalhadora. Você vê que em termos de imagem é romântico, né? A coisa da luz tênue, do foco de luz, da ênfase para o movimento, para a ação e tal, né? Você poderia achar que é romântico, mas como se trata do cotidiano sofrido da classe trabalhadora no campo, não é romântico. É o quê? É realista. Aqui a gente vê as respigadeiras, que são, elas colhiam o trigo, e o que elas estão fazendo ali, catando no chão? Depois que terminou a colheita do trigo e entregou para o seu patrão, elas voltavam para o campo para colher o restinho de trigo que tinha caído no chão, né, para levar para suas casas e fabricar farinha, fazer o seu pão, etc. Né? Então é de onde muitos desses trabalhadores tiravam o seu sustento, né? Tinha um turno muito grande, puxado de trabalho no campo, assim como nas fábricas. Também trabalhavam, às vezes, por 16 horas. Enquanto tivesse sol, o cara estava lá trabalhando. Por isso que a maior parte das cenas é assim, penumbra, porque ele está representando ou a manhãzinha, o começo do turno do trabalho, né? O pessoal rezando, agradecendo por ter sobrado um pouquinho de comida. Então aqui tá com jeito de ser final de tarde também, o mesmo caso das respigadeiras, né? No final do turno, né? Então rezando e agradecendo pela pouca comida que conseguiu pegar do resto do que sobrou da colheita, né? Ou às vezes é o comecinho do trabalho na parte da manhã, né? A mulher começando a arar o campo logo cedinho e tal, né? Então, né, a pastorinha que acordou cedo ali, está conduzindo os seus cabritos no campo e tal, né? Enfim. Então, é o cotidiano puxado da classe trabalhadora, inclusive no campo, né? Olha, cercado de ovelhas ao luar, final da... Você vê que geralmente ou é manhãzinha ou é final da tarde, né? Que é para dar uma carga dramática e mostrar essa coisa do cansaço, né? Olha o cara, aqui já não é nem manhã nem tarde, mas é no meio do dia, e o cara já com dor nas costas, dando aquela esticada, se apoiando na enxada, né? Enfim. Esse é Millet. Millet, guarda esse nome. Por quê? Tem um pintor de uma geração seguinte que ele é profundo admirador dos trabalhos do Millet. Porque ele vê nessa coisa de você retratar o cotidiano da classe trabalhadora, e principalmente a classe trabalhadora no campo, ele vê isso com bons olhos, porque dentro das suas crenças religiosas e da maneira como ele enxerga o mundo, ele acredita que o trabalho dignifica o homem, né? E o trabalho das pessoas simples é ainda mais digno, né? De quem que eu estou falando? Eu estou falando de Van Gogh. Van Gogh, ele era profundo admirador das pinturas de Millet. Certo? Próxima aula falaremos de Manet e nos aproximaremos dos dias de hoje.